No ar, WT Channel. Entrevistas, cases virais como a The Simple Gym, tendências globais e muito mais. Bem-vindo ao Wellness Tech Channel. Tecnologia e bem-estar com Marcelo Smarrito. Finalmente chegou o dia. O lançamento do nosso canal WT Channel. De verdade, a gente sempre sentiu uma carência, uma vontade, uma demanda, na verdade, gigantesca de se criar um espaço onde nós pudéssemos trazer as pessoas para falar de bem-estar, né? Falar de bem-estar, que eu digo, é falar de atividade física, falar de como gerir uma academia de ginástica, falar de wellness olhando a saúde, trazer médicos, trazer fisioterapeutas, convidar influenciadores desse mercado de fitness num ambiente completamente isento. E esse ambiente a gente chama de WT Channel. Ótimo estar aqui com vocês. Lembrando, vocês podem assistir a gente aqui no YouTube, a gente também está no Spotify, no Instagram, e a gente está montando todo um esquema de pílulas bastante interessantes no LinkedIn. É exatamente isso. E para começar o WT Channel, a gente ficou muito pensativo em quem convidar. Se a gente ia chamar um influenciador do mercado fitness, um investidor, um empresário, uma marca. E a gente, nessa reflexão, tomou uma decisão muito legal, importantíssima. A gente resolveu chamar uma das marcas hoje, nesse mercado de wellness e bem-estar, que estão mais hypadas, que está bombando realmente, que está fazendo toda a diferença. Num mercado super competitivo, que é o mercado de academias, mercado principalmente nas academias que a gente chama de high volume, low price, são aquelas que têm volumes de gente frequentando a unidade, o espaço, e os preços eles são preços acessíveis à população. Teve uma academia que chegou, eu vou brincar aqui, a 5 minutos de jogo, e que já fez absolutamente toda a diferença. Se você é do mercado de academia, você já deve estar imaginando quem foi a marca que aceitou, com muito carinho, participar desse primeiro programa do nosso querido WT Channel. Essa marca é uma marca que está bombando de todos os lados, que atraiu super investidores, que trouxe influenciadores gigantescos já para poderem se juntar a ela. E eu não vou falar o nome, não. Eu vou deixar o vídeo que a gente fez aqui para o canal rodar e depois disso eu vou convidar um dos fundadores para conversar com a gente aqui. Ruivo, roda para mim o vídeo dessa marca fantástica. The Simple Gym, o novo fitness brasileiro. Eles não inventaram a academia, mas reinventaram o jeito de empreender o bem-estar. Em 2024, os irmãos Gustavo e Gabriel Rodrigues abriram uma porta em Botafogo e criaram um movimento. A The Simple Gym nasceu com uma ideia simples: treinar o corpo sem esquecer da mente e das emoções. Nada de música alta, luz piscando ou contratos leoninos com multas abusivas. Lá tem scanner 3D, pilates tecnológico, banheira de gelo e até smoothie pós-treino. Tudo num espaço clean, moderno e acolhedor. Em poucos meses, foram mais de 100 mil acessos, 2.500 alunos ativos e um investimento milionário do fundador da reserva. A fórmula: 5 pilares de wellness. Primeiro, strength. Segundo, power. Terceiro, energy. Quarto, balance. E quinto, recovery. Foco total na experiência e uma comunidade que ama estar ali. De um galpão vazio à academia mais desejada do Rio, a The Simple Gym não é só um treino, é um estilo de vida. E isso foi só o começo. A The Simple Gym não é só um treino, é um estilo de vida. E quem fez isso acontecer foram os irmãos Rodrigues, Gabriel e Gustavo. E a gente tem o privilégio de poder abrir o primeiro programa nosso, convidando aqui o Guti, o Gustavo, o founder dessa marca fantástica, bonita, belíssima, chamada The Simple Gym. Guti, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fala, Ismar. Prazerzaço estar aí. Obrigado pelo convite. Sempre maneiro trocar bate-papo com você. Acho que, antes de mais nada, a gente já se conhece aí desde o início da nossa trajetória e para a gente é um prazer também ser o primeiro convidado aí do WT Channel, poder trocar, falar um pouco sobre o mercado de wellness. Acho que mercado que tem muito potencial de crescimento ainda e ser o primeiro a participar aqui com certeza é uma honra para a gente. E obrigado pelo convite. Empolgado aqui para o bate-papo. Pô, que legal. Guti, gostei do teu boné, hein? Esse boné, aliás, essa marca é linda, né? Já que a gente está falando dessa marca charmosa, essa marca atraente, essa marca que já veio fazendo a diferença, né? Eu estou nesse mercado há um bocado de tempo. Eu vou te dizer, o que as pessoas lá no iniciozinho diziam, pô, mas quem é essa marca? Quem são esses caras? Eles já conheciam o mercado de fitness? Da onde eles vieram?
Conta para mim como é que isso tudo começou. Como é que essa nossa jornada de Simple Gym começou lá atrás, com o Gabriel e o Gustavo, esses dois irmãos decidindo largar as suas atividades de dia a dia para pularem no mercado hipercompetitivo como esse? Assim, foi. Vou contar um pouquinho a história para você em detalhe. Assim, o meu irmão, né, e eu, a gente sempre foi muito próximo. O Gabriel, ele teve uma grande trajetória na vida pública, né, cargos muito na cidade de Niterói. E eu, por outro lado, muito voltado ao esporte, né? Eu joguei futebol de base durante um bom tempo da minha vida, até que chegou uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, bolsa nos Estados Unidos, por conta do esporte. Me formei nos Estados Unidos em Sports Management. E a partir disso, minha vida foi muito voltada à parte administrativa, marketing no mundo do esporte. Então, volto em 2019 para o Brasil, começo a trabalhar na CBF, logo em seguida numa marca patrocinadora da CBF, que é a Neoenergia. Então, fiquei aproximadamente 6 anos nessa vida executiva. E no ano de 2023, né, o meu irmão também passando por transição de vida, eu já na Neoenergia, ele conversa comigo sobre a oportunidade de empreender. Né, eu sempre tive esse desejo também, essa curiosidade, senti que no momento era o momento ideal, queria arriscar, queria dar esse passo, assim, esse step, leap of faith. E em 2023 a gente começou a fazer um estudo, né, bem detalhado assim nos segmentos do Brasil, digamos assim, né? A gente estudou diversos segmentos até que a gente caiu no segmento fitness, né? A gente recebeu algumas oportunidades de franquia, né, de principais redes e a gente ficou encantado assim com o segmento. Olhamos os números, o crescimento das academias no Brasil e o mercado que ainda tinha para trabalhar, né? Porque o Brasil, por mais que a gente tenha muitas academias, ainda temos uma percentual alto de pessoas que ainda são sedentárias, que precisam ainda sair do sofá, né? Como a gente costuma falar, né, Isma? E bom, a gente entendeu que, cara, tem um caminho muito interessante para a gente estar trabalhando aqui. E bom, aprofundamos esse estudo. Então a gente começou a estudar, né, como é que estavam as pessoas em relação ao fitness, e principalmente fora do Brasil, né, que é onde a gente realmente baseou muito nosso estudo, nosso benchmark. Então a gente já via fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, um movimento muito forte pós-pandemia do bem-estar holístico, né, do wellness, né, que é justamente o que a gente está falando aqui nesse canal, né, e principalmente o que a The Simple faz de diferente. Então a gente via no Brasil ainda um movimento muito forte para o gatilho do físico, enquanto fora do Brasil marcas que estavam se destacando, né, o perfil da geração Z, né, dos millennials principalmente, mas do público de forma geral já estava mudando, as pessoas já estavam se exercitando como forma de ter saúde holística. Então, hoje as pessoas não só se exercitam para ter uma barriga chapada ou um corpo saudável, mas sim para ter uma mente saudável, né? Então, hoje eu treino para ter menos ansiedade, para ter menos estresse, para conduzir minha vida aqui com mais leveza, e por aí vai, né? Então, a gente entendeu, né, que esse movimento estava acontecendo muito fora do Brasil e aqui no Brasil ainda estava sendo pouco explorado. E aí a gente entendeu que era o momento de criar nossa própria marca, mesmo sabendo do risco, do mercado saturado que já é no Brasil. A gente decidiu criar a The Simple Gym, né, e foi assim um processo muito natural esse da criação da própria marca, porque foi de novo, estudamos muito segmento, entramos no detalhe de todas as marcas no Brasil, né, e realmente enxergamos esse gap aqui, esse Blue Ocean que não tinha ainda uma grande marca falando, né, e decidimos criar então a The Simple Gym, e aí foi um processo assim, que aí já foi em 2024, começamos o ano já com um entendimento do que a gente queria fazer, e aí foi o 2024, até o momento que a gente abriu em agosto, foi um momento de construção de marca, de entender nosso posicionamento, né, realmente criar a Simple, né, porque é um nome que a gente falava muito nas nossas conversas, né, cara, a gente precisa simplificar, né, o ambiente, a gente precisa simplificar a comunicação, a gente simplificar a jornada do cliente, sabe, tirar menos atrito, como é que a gente pode não ter taxa de matrícula, taxa de cancelamento, taxa de fidelidade, e foi aí criando todo esse processo, até que o nome simples estava tão empenhado no nosso dia a dia, que aí foi um no-brainer, a The Simple Gym. Então, é isso, esse é um pouquinho da trajetória da criação da The Simple Gym. Dois irmãos querendo empreender, não sabendo aonde, estudando todos os segmentos, caindo no segmento fitness, ficando apaixonado pelo fitness, e aí estudando o comportamento das pessoas, posicionamento das marcas, onde a gente poderia fazer o diferencial, onde a gente poderia fazer talvez algo na contramão do que estava sendo feito, e foi aí o que a gente conseguiu desenvolver a The Simple Gym e lançar. E desde que a gente abriu, Ismar, em agosto do ano passado, assim, os números têm sido bem legais, a gente tem uma comunidade muito forte, uma comunidade que se conectou com o propósito da marca, que é realmente simplificar a jornada das pessoas em busca, né, do wellness, do bem-estar, né? Então,
muito empolgado aí com os próximos passos da Simple também. Não, fabulosa introdução. E você que está aqui com a gente no WT Channel, você viu o videozinho ali mostrando a The Simple Gym? É simples mesmo. Assim, a sensação que me dá é que, me permitindo fazer essa analogia, é que às vezes quando você entra em algumas academias, eu não posso nem dizer que concorrentes, porque vocês acharam um nicho no mercado que é de vocês. Eu acho isso muito legal em pleno século XXI, no mercado super competitivo. Mas eu sinto isso. Tem algumas academias que eu entro, né, e que a sensação que eu tenho é que nada contra o Android, mas é como se eu estivesse entrando num telefone Android. A sensação que eu tenho quando eu entro numa The Simple Gym é que eu estou entrando dentro de um iPhone, de um Apple. É engraçado, é um Apple acessível, é um Apple disponível, ela é lean, ela é clean, ela é ágil, sem falar no serviço, sem falar nas aulas e sem falar nos 5 pilares que vocês construíram de uma forma absolutamente elegante sob o ponto de vista estratégico. Guti, eu queria te fazer uma pergunta também, só para você, assim, ela é tão acessível e eu vejo comunicação dela tão fluida nas redes sociais e nos veículos que vocês usam para falar da marca, e você usou um nome em inglês, né? Pô, a pessoa podia dizer assim, pô, o nome em inglês vai rejeitar, pô, não está usando o português como mensagem, como marca, você usou um nome em inglês. Isso foi por acaso? Isso foi estudado? Como é que aconteceu essa história? Não, foi estudado, mas então, como a gente estava falando, né? A gente, primeiro, realmente, como você falou, né? A gente tem muito concorrente aí. Por mais que acho também que a gente conseguiu criar uma academia num nicho um pouco diferente, mas como a gente estava falando aqui agora cedo, né? Tem muitos sedentários no Brasil, tem muitas pessoas que buscam ainda o seu ambiente, então acho que tem espaço para todo mundo nesse segmento, tem espaço para novas ideias, e a ideia é realmente que a gente tire os brasileiros do sedentarismo, né, e traga saúde para a vida das pessoas na rotina. Mas como eu estava dizendo, né, essa parte do branding da The Simple Gym foi algo que a gente desenvolveu com muito carinho, né? A gente trabalhou muito forte com a agência que construiu com a gente o nosso branding. E como a gente estava falando, né, a gente tem um público-alvo muito detalhado, né, a gente sabe exatamente quem é aquela persona e a gente entende que o inglês faz parte da rotina dessa pessoa, né, uma pessoa que gosta de postar nas redes sociais, que gosta de estar engajado numa comunidade, que faz questão de treinar todos os santos dias e participar também não só do treino da musculação, mas também dos pilares, né, do wellness, né? Então, a gente chegou a mencionar, né, que pós-pandemia ali, principalmente a geração Z, eles passaram por um momento na adolescência onde eles ficaram presos dentro de casa. Então, a gente entende e vê os dados, né, que essa geração, ela quer estar junto, ela quer estar em comunidade. Então, você vê o crescimento desses running clubs, né, desses coffee parties, né, que são movimentos diurnos, mais do que noturnos. Você vê que as casas de festa estão cada vez ficando mais vazias da geração, né, Z. Então, a geração Z está trazendo um novo movimento muito interessante, assim, acho que de forma global, né, com foco na saúde, né, com foco no olhar interno, né, e como estar bem de forma holística. Então a gente entendeu muito bem esse público, né, e obviamente o inglês, lá no início a gente era atacado, muito inglês, pô, que marca é essa, que vive no Brasil e que fala muito inglês, mas a gente estava muito, muito confiante de que o nosso público realmente ia se conectar com as palavras em inglês, com as frases em inglês, e assim, foi muito assertivo, né, acho que o branding da marca foi algo que foi muito positivo. A gente inaugurou em agosto, Ismar, a academia, isso sem postar foto do espaço, nudo, porque ainda estava em obra, e a gente abriu com quase 300 matrículas. Então, assim, as pessoas realmente se conectaram com a marca, né, com o propósito daquilo que a gente postava, daquilo que a gente comunicava, e foi exatamente o que você falou. A gente fez tudo de maneira muito simples, então a comunicação é muito simples, não tem cores muito agressivas, são cores padrões, como você vê aqui, preto, nude, branco e cinza. E a gente realmente reforça muito esse nosso propósito, que é da saúde holística. Então, o físico faz parte, né, da saúde holística, mas o físico é consequência de uma boa rotina de treino, de alimentação, de descanso, né? E não só, a gente entende, né, que a musculação é muito importante, é fundamental. A musculação acho que é o pilar principal da parte física, mas você pode fazer sua corrida, você pode fazer seu pilates, você pode fazer sua academia foguete. Então acho que tem muitas oportunidades aí para as pessoas e é isso justamente que a gente trouxe nesses pilares, né, da academia. Então a gente tem 5 pilares hoje na nossa academia, né, que são pilares de Strength, Power, Energy, Balance e Recovery. Então, cada pilar, né, se você for o cliente do plano Pro Wellness, tem acesso a todos esses pilares, e o nosso intuito é justamente que você passe nesses pilares durante a semana. Então, tem o pilar de Strength, que é a parte de musculação e cardio, tem o pilar de Power, que é a nossa bioimpedância, que a gente tem parceria com a Tecnogym, então, uma bioimpedância incrível, que você vai lá, você dá todos os dados do seu corpo. Então, uma vez por mês, tem acesso justamente a acompanhar a evolução do seu corpo no decorrer da sua jornada na The Simple Gym. Né? A gente tem o pilar de Energy, que aí a gente pode até entrar em detalhes depois, mas é uma parceria super incrível que a gente fez com a Academia Foguete, onde a gente trouxe, né, pela primeira vez o online para o físico e tem aquela
loucura acontecendo lá, do físico, do digital, do híbrido, e as pessoas se conectando de uma maneira muito interessante, que é um pilar, como o próprio nome diz, de alta queima calórica e, bom, não tem talvez metodologia melhor no Brasil do que a metodologia do Lapa para a gente poder trazer realmente essa queima calórica. O pilar de balance, que aí é o Pilates, que é crescendo muito no mundo, fenômeno, essa modalidade de treino. E, obviamente, o pilar de recovery, que hoje a gente tem a banheira de gelo ali em Botafogo, né, para o cliente poder ter acesso e fazer. Porque, obviamente, além de auxiliar na recuperação muscular, também tem total associação com resiliência mental, alívio de estresse, ansiedade. Então, tudo que a gente faz na Simple Gym é com esse propósito. E esse propósito para a gente é uma coisa fundamental no nosso DNA. E tudo que a gente for fazer na Simple, independente de um post, de um comunicado, de um pilar novo, de um treino, de um aulão, de um evento, vai ser sempre voltado para esse nosso propósito. Não, e assim, porra, muito obrigado pela essa explicação didática. E eu te digo uma coisa, eu já tive algumas vezes treinando na The Simple Gym, lá no Rio de Janeiro, na academia, e é muito interessante. Você entra na academia e você dá de cara com esse primeiro pilar, que é o Strength, porque você tem ali uma área de cardio muito bem apresentada, e ao fundo, na esquerda, você passa a ter uma oferta de máquinas as mais diferenciadas possíveis. Então, eu acho que essa mensagem de que dá para ser diferente dentro do Strength, dá. Só que, Guti, tem um negócio no teu Strength que eu queria que você comentasse, que eu queria que se você puder comentar, se me dizer, porque assim, eu me lembro que isso me chamou muita atenção. A primeira vez que eu entrei lá na The Simple Gym, dentro do chamado salão, né, eu comecei a achar tripé para tudo que é canto. Por onde eu andava tinha um tripézinho, né? E não só o tripé, como as pessoas com os celulares na mão, dividindo, compartilhando aquele momento ali de treino. Imagino eu que nas suas respectivas redes sociais, com os seus amigos, cara, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum também, entendeu? Puta de uma sacada, um detalhe pequenininho, mas que fez toda a diferença, porque eu imagino que isso ajudou a explodir a tua comunicação. Foi meio isso mesmo também? Foi pensado? Conta aí, vai, esse segredo. Bom, vão te copiar, mas apesar de quem copia. Eu amei isso. Me conta, vai, um pouquinho dessa história. Ismar, foi uma ideia, assim, num brainstorming. Isso é até curioso, assim, contar, né, os bastidores, assim, mas a gente... Mas é isso que a turma me pediu, olha. Eles disseram assim, mas se você conseguir levar desse Simple Gym, tem tanta pergunta. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, se eu for perguntar, o programa vai levar 10 horas. Pô, mas é isso, o pessoal quer saber o que fez esses caras botarem um negócio lá que deu tanto certo, pô. Que planejamento estratégico foi esse, entendeu, pô? Exato. Então, assim, quando a gente estava falando muito sobre esse público, né, e aí envolvendo todos os aspectos dos pilares, e tudo como eu estava falando agora há pouco na última resposta, a gente pensou muito sobre essa questão da comunidade, né? As pessoas realmente, elas, principalmente essa geração, elas postam tudo que elas fazem, elas têm, tipo, orgulho da rotina delas. Então, esse movimento, e a gente já via isso acontecendo, né? A gente já via as pessoas em ambientes instagramáveis, ambientes aesthetic, né? Então, elas postam, elas querem fazer parte, é um ambiente bonito, é um ambiente agradável. Então, a gente já tinha tudo isso muito envelopado, né? O ambiente já estava muito bonito, os pilares estavam muito bem trabalhados, o Pilates em si também é um exercício que gera essa comunidade, as pessoas querem fazer parte, querem gravar, querem postar esse conteúdo porque é bonito e as pessoas querem se arrumar também para fazer esse tipo de conteúdo. Então, a gente pensou, cara, se a gente está criando um ambiente, né, e pilares, e quer focar muito numa comunidade, né, quer engajar com essa comunidade, conectar de verdade com propósito com elas, por que não facilitar com que elas gerem conteúdo para poder também incentivar outras pessoas a poderem fazer esse tipo de atividade, né? E independente, assim, se a gente colocasse no tripé, eu acho que iria acontecer. A gente falou, cara, vamos facilitar, vamos simplificar isso para elas também. Então, o tripé foi uma coisa assim que a gente estava pensando nesse brainstorming, falando sobre comunidade, de público, de como conectar de verdade, de como gerar esse alcance orgânico nessa conexão. Tipo, cara, vamos colocar tripé na academia e vamos facilitar essa produção de conteúdo delas. Claro que a gente tem lá na própria academia, né, um grande recado ali onde ficam os tripés, para ter cuidado com o colega, né, pô, sempre olhar quem você está filmando no fundo ou coisas do tipo, né, o ideal é realmente que sempre foque em você ali, mas isso foi muito interessante, mas assim, desde o início a galera adorou o tripé, a gente sempre tem lá 5 tripés, tem nas salas tripé para se você quiser fazer seu conteúdo, tem na própria banheira de gelo tripé se você quiser também recordar esse momento. Então, assim, super sucesso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, assim, focada no tripé, assim, é engraçado, é curioso. Eu queria, assim, trazer um ponto de reflexão aqui, que, na minha opinião, é interessante, porque eu hoje moro aqui na Europa, e a maior parte das academias daqui, né, eu acho que no Brasil também, elas têm um indicador, não pode bater foto, não pode postar, não pode... Não, claro, nos vestiários você nunca pode, né? Mas em tudo que é canto, você está escrito lá, não pode bater foto, não pode postar, não pode isso, não pode... Não é que não pode postar, os caras, eles preservam uma certa intimidade, né?
na minha visão, meio em contramão com esse admirável mundo novo do século XXI que a gente está vivendo. E vocês quebraram esse paradigma. Então, a pergunta que eu queria te fazer, se os teus clientes, eles naturalmente, quando aderem ao teu contrato, eles devem dar autorização da cessão dessas imagens, não é isso? Eu imagino que isso deixa... Porque é impossível você não pegar um ou outro por aí, né? Então, assim, como é que Não você tem. habilmente também administraram isso? Porque é claro que está o tripé ali, o cara sabe que naquele ambiente vão ter pessoas batendo foto. Regra do jogo combinada, não tem surpresa para ninguém. Mas eu acho que é importante também você passar essa mensagem, assim, como é que você se organizou, do seu ponto de vista de gestão, para poder dar essa tranquilidade para a marca e dar tranquilidade para as pessoas que estão lá dentro também. Não, exatamente isso. Acho que a comunicação, e acho que do nosso lado, assim, a gente sempre optou por ser 100% transparente. Então, quando a gente faz um comunicado para os clientes, quando a gente faz um e-mail marketing, quando a gente faz até um post nas redes sociais, é 100% transparência. Então, como eu falei, a partir do momento que a gente decidiu que a gente ia colocar tripé, e mesmo se a gente não colocasse, como a gente falou, independente da academia que você for, você vai ver que tem gente gravando conteúdo, e é natural que sempre apareça alguém no fundo. O tempo todo. O tempo todo. Então, o que a gente fez foi simplesmente imaginar que isso já iria acontecer de forma orgânica e simplificar. Então, se a pessoa já vai gerar conteúdo, vamos trazer, então, um tripé para ela, porque ela pode treinar, colocar o tripézinho dela ali e tá tudo certo. Ela não precisa levar o dela, ela não precisa segurar com o celular e ficar com dificuldade de gravar. Não. Então, a ideia é maravilhosa. Foi muito pensado em simplificar isso para aquela pessoa que quer gravar conteúdo e também para incentivar, né, as pessoas realmente a postarem e para incentivar seu próprio núcleo de pessoas, seu próprio ciclo de pessoas a poder treinar também. Então, é um movimento, né, que a gente queria gerar e, assim, como eu falei, deu super certo. Hoje, eu até busquei esse dado recentemente, em 2025, a gente teve mais de 4 milhões de pessoas alcançadas de forma orgânica, sem a The Simple Gym ter feito nada. Isso só pelos clientes terem ido lá, postar no story e por aí vai. Então, assim, é um dado muito legal que pra gente, pô, é um motivo de super alegria, porque foi pensado lá atrás e realmente tá acontecendo. E como você falou, na parte legal, a gente realmente pensou em tudo, a gente conversou com nossos advogados, entendeu, né, os caminhos que a gente deveria seguir, né, a gente tem sim uma questão de termo de uso de imagem no nosso contrato, mas também padrão. E é isso, assim, acho que tem dado super certo, os clientes não têm reclamado, assim, acho que esse é o ponto. isso é um ponto bem legal. Tem respeitado as outras também, isso, priorizando aí o seu conteúdo, principalmente em aulas coletivas, né, onde é o momento também de pessoas estão ali numa sala que é mais imersiva e tudo, então as pessoas focam só nelas ali, então isso tem sido bem legal, assim, o respeito também, né, o bom senso dos clientes, então acho que isso tudo tem sido bem positivo. E eu queria aproveitar, né, já que você comentou, e falar um pouquinho do teu pilar número 3, o pilar chamado Energy, né? Esse pilar, por acaso, né, eu sou um entusiasta gigantesco, né, porque, né, a gente imaginar que, e essa história poucas pessoas sabem, eu vou contar ela muito rapidamente aqui, né? Antes da The Simple Gym ser The Simple Gym, eu recebi uma visita na época, em uma das minhas investidas, eu sou hoje investidor de algumas startups, e uma delas é essa parceira da The Simple Gym, que opera junto com eles esse terceiro pilar de bem-estar que eles chamam de Energy. Não era nada disso. Eu fui lá um dia, dentro dessa minha startup, que se chama Academia Foguete. É a maior academia de aulas online ao vivo do mundo hoje, presente em mais de 65 países. E essa turma foi fazer uma visita para bater papo, para conversar e para entender se existiria algum tipo de sinergia entre essa vontade deles de empreender no mercado de fitness e a Academia Foguete. E nessa visita, eu tive a oportunidade de conhecer o Gabriel. O Gabriel não está aqui hoje com a gente, ele teve um imprevisto, mas o Guti nem estava trabalhando lá, né, na Neoenergia, que ele falou para a gente. E o Gabriel foi lá fazer essa visita com um grupo que eles trouxeram para operar esse projeto com eles, uma molecada assim, faca na caveira, uns craques. E eu sempre gosto de conversar com pessoas muito mais inteligentes do que eu, e foi o caso, né? Eu comecei a bater papo com eles e eu vi que esses caras, eles tinham o que falar, eles conheciam do riscado, eles iam fazer alguma coisa diferente. E não existia The Simple Gym ainda, tá? Esse troço ainda estava, talvez, na prancheta, na ideia, na alma do Gabriel, na alma do Gustavo. E o que aconteceu foi que a gente conversou sobre a possibilidade de se criar um modelo. Lembra que a Academia Foguete, ela transmite aulas online e ao vivo, e algumas delas gravadas. E a gente debateu o seguinte, mas se vocês transmitem essas aulas de dentro de um estúdio, que tal se a gente colocasse uma sala de aula dentro de uma academia de ginástica e a gente levasse essa metodologia fabulosa que vocês têm na Academia Foguete para dentro dessa sala de aula? E essa sala de aula poderia estar dentro de qualquer academia. Você está transmitindo ao vivo de um canto e você coloca a sala de aula lá dentro. Eles não só levaram essa ideia adiante,
como me ajudaram a franquear esse modelo, sob o ponto de vista estratégico, e o mais legal de tudo, que não ficou só no papel. Esse cara que está conversando com a gente aqui, o Gustavo, ele trouxe um modelo que está implementado hoje dentro da The Simple Gym, que é um dos pilares estratégicos dele, que se chama Foguete Inside Energy, e ele conseguiu colocar uma sala de aula lá dentro, onde ele usa toda a transmissão do foguete, que começa às 5 da manhã e vai até às 10 da noite, horário do Brasil, dentro da academia dele. Ruivo, volta com o Guti para mim na tela, e Guti, me conta como é que esse troço aí acabou acontecendo e qual é a repercussão disso hoje dentro da tua marca. Boa, Osmar. Essa história é muito legal quando olhar para trás, assim, né, e ver tudo o que aconteceu, né, que às vezes as coisas acontecem tão rápido que a gente não dá tempo de curtir e refletir sobre todos os momentos, mas é isso que você falou, assim, lá em 2023 ainda, né, a gente ainda estava nesse momento de estudo, a gente já estava realmente fazendo um estudo bem detalhado no mercado, né, e a The Simple Gym já tinha um conceito pronto, mas a ideia, o nome Simple, todos os detalhes aí só aconteceram em 2024, e no final de 2023 realmente a gente teve esse bate-papo, foi muito legal. O Gabriel, na verdade, conduziu esse bate-papo, porque na época, como você falou, tava na Neoenergia, então naquele momento tava no escritório trabalhando. Mas eu e o Gabriel, assim, 100% alinhados, a gente tava, né, enfim, no processo de estudo e sempre muito juntos nesse período. E é isso, a gente via um movimento muito forte, né, de marcas que trabalhavam muito forte no digital, e a gente via que a Academia Foguete, um case absurdo no online, no digital, trazendo para o físico, para justamente gerar essas experiências, gerar essa conexão com a comunidade, etc. A gente via a Nike fazendo isso com a Nike Studios, a própria Reebok também com suas próprias academias, e a gente pensou, por que não trazer essa ideia, né, esse conceito, da gente pensar alguma coisa juntos para a maior academia de online ao vivo do mundo, que é a Academia Foguete. E foi aí que a gente realmente começou essa troca, começou a aprofundar, entender os caminhos, e assim, Ismar, desde que a gente inaugurou, com certeza pra gente foi incrível, porque a gente inaugura uma academia nova, com um conceito novo, um propósito, né, focado 100% no bem-estar, e a Academia Foguete já nascia com a gente, trouxe pra gente uma credibilidade muito grande, né, então você tem a maior academia de aula online do mundo, colocando sua primeira sala presencial numa nova academia que ninguém conhecia, com certeza pra gente foi um grande diferencial, ainda é um grande diferencial, como a gente falou, a gente tem esse pilar que pra gente é crucial, que é o pilar de Energy, e a gente tem um parceiro que é um dos maiores cases do mundo em relação a esse tipo de metodologia. Então, para a gente foi incrível, fora também todas as pessoas que se envolveram no projeto, a participação ativa, né, do Lapa, fazendo eventos, fazendo ativações, né, dentro da nossa academia, dentro desse ambiente, né, do Foguete Inside. Então, fez um grande diferencial assim, para a gente no nosso na nossa curta história, né, de aproximadamente 10 meses. Não, e me pergunta um comentário, assim, foi realmente tudo muito orgânico, porque assim, essa operação da Academia Foguete, ela chega hoje a ter uma série de influenciadoras que espontaneamente fazem ginástica, treinam com a academia, que chegam quase a um alcance de 100 milhões de pessoas, se você pegar todas as redes sociais. E elas se voluntariaram simplesmente a ir treinar na The Simple Gym organicamente. O que a gente fez no Foguete, a The Simple Gym fez com uma maestria absurda. E a marca contaminou as meninas. Assim, então, eu via lá, por exemplo, uma Raquel Apolônio, eu via lá uma Jade Picon treinando dentro da The Simple Gym, porque elas queriam ir treinar dentro da The Simple Gym. Eu vou repetir, não foi pago, assim, eu não posso nem imaginar quanto, por exemplo, uma Adidas paga para a Jade, para ela poder estar usando hoje, né, o apparel, usando as roupas da Adidas. Eu não imagino o quanto seja, mas eu tenho uma certeza de que ela escolheu treinar na The Simple Gym, fazer a aula do Pilates e fazer a aula na academia de uma forma orgânica, assim como é na Academia Foguete. Então, eu acho sim que, olhando aqui hoje no WT Channel, né, a possibilidade de ter a marca da Academia Foguete e a The Simple Gym junta, você citar hoje uma Tecnogym como teu estrategista hoje do Power, olhando lá a bioimpedância, eu digo assim, diga-me com quem andas que te direi quem és, não tem jeito, assim, você tem que trazer os parceiros certos para trás junto contigo, os teus equipamentos também hoje de salão no Strength, se eu não me engano, eles são Matrix, são assim, não tem parceiro ruim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você não precisa dar exclusividade para um ou para outro, mas você tem que escolher aqueles que vão te dar o braço em qualquer mercado, na verdade, para você construir o teu roadmap, você construir o teu caminho estratégico. Ou não, assim, muito legal. E eu queria ainda, antes de mudar de pilar, te perguntar aqui, aproveitando para você, Guti, me diz assim, você comentou, né? A gente acabou usando o Lapa, as influenciadoras vieram, mas
Você fez uma outra coisa também que é muito diferente do que o mercado está acostumado a fazer. Você pegou, e aí eu digo que não foi informalmente, foi formalmente, né, o compromisso, o comprometimento, o envolvimento de 2 influenciadores hoje no mercado, né, que são pessoas da minha total admiração, um mais velho e o outro bem jovem, os dois assim de gerações distintas, né? Um é um X meio Y ali, e a outra é Z na veia, né? E você trouxe esses caras para dentro da tua estratégia. Não é simplesmente emprestando audiência, é trazendo para o DNA da marca, né? Isso para mim é muito novo. Né? E se você me permita comentar, você escolheu o Ricardo Lapa e a Manu City, os dois para estarem inseridos no teu compound estratégico. Guti, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Essa foi uma estratégia que, de novo, né, em janeiro, quando a gente começou o processo de construção da nossa marca, né, a gente, como falei lá no início, a gente usou muito referências de fora do Brasil, né, e a gente viu um movimento muito forte dessa questão do Media for Equity, né, nos Estados Unidos, em outras marcas na Europa, e a gente vê cases incríveis assim do Media for Equity, né, que ajuda realmente a trazer credibilidade para um serviço ou produto que já era muito bom. Então, tem o case da Prime, né, que era uma marca de bebidas que concorria ali contra a Gatorade, contra a Powerade, que tinha um produto muito bom, mas que as pessoas realmente não confiavam ou não conheciam. Então, como é que você gera esse awareness, né? Então, eles trouxeram, né, influenciadores que conectam com o público deles, né? E, obviamente, isso tem sido um case enorme. A Prime aí já conquistando grande mercado nos Estados Unidos, um market share bem interessante. Fora a On Running também, que fez esse movimento com Roger Federer lá atrás e hoje é esse monstro que é no segmento. Então, tem muitas marcas legais que fazem esse tipo de movimento. E quando a gente começou nosso processo, né, de construção de marca, de realmente sair desse impodismo do papel, né, a gente ficou pensando muito sobre o funil ACP, que é um funil de Awareness, Community e Product, no nosso caso um serviço, e a gente ficou pensando como é que a gente pode gerar esse Awareness rápido, né, esse Awareness de uma maneira orgânica, que realmente conecte com o nosso público. Então a gente pensou muito nessa estratégia de Media for Equity. Então trazer uma pessoa para realmente fazer parte, vestir a camisa, fazer parte da sociedade da The Simple Gym, para comunicar com esse público, que comunique também todos os pilares que a gente tem na nossa academia e nosso propósito, valores, como marca, para um público. E a gente viu a Manu City na rede social, um fenômeno das redes sociais, uma pessoa que realmente é aquela pessoa, né, que posta, super autêntica e, assim, super empresária também. É muito legal falar isso, que ela realmente tem um olhar muito legal, assim. Ela é novinha, né? Ela deve ter 20 e pouquinhos anos, não é isso? 21, Fantástico, vai fazer 22. Então, assim, fantástico. é uma visão completamente legal, assim, do segmento, entende bastante das coisas, agrega muito. Então, a Manu entrou e, assim, gerou um awareness enorme, obviamente trouxe muitas pessoas para a academia, gera essa comunidade, e aí, naturalmente, o serviço, o product, é algo que acontece de forma orgânica por conta dessa comunidade que já está engajada, que está postando, que está conectada com a marca, que quer fazer parte daquele universo que a gente criou. Então, esse movimento foi com a Manu, e com o Lapa, assim, foi algo que foi mais natural, né? Com o Lapa, a gente foi conhecendo ele no decorrer da criação desse modelo que a gente falou agora há pouco, né, do Foguete Inside, e a gente foi construindo um relacionamento, a gente foi vendo também, né, a relevância do Lapa. A gente já conhecia o Lapa há muito tempo atrás, mas conhecendo ele no íntimo, entendendo em mais detalhes, né, a relevância dele no setor, no segmento, e pra gente também fez total sentido trazer essa oportunidade para ele. Ele ficou super empolgado, ficou feliz, e hoje também ele faz parte do nosso projeto, para justamente ajudar a gente também a levar, né, a Simple Brasil afora, que esse é um dos nossos objetivos. Então, os dois entram para somar, cada um com seu público, cada um com sua expertise. O Lapa já tem agregado muito também no dia a dia operacional, então, auxiliando ali na questão do salão de musculação, um cara que tem uma experiência enorme com o setor de academias, que tem uma energia, que tem eu acho, você também pode falar isso, Ismar, que eu acho que você tem um relacionamento muito bom com ele. A forma dele se conectar com as pessoas também, né? Isso ele vem fazendo desde lá de trás, desde que ele era personal até hoje que ele é um case de sucesso no segmento. Continua sendo aquele Lapa que se conecta de maneira autêntica, que é um cara que, dá muita atenção, que foca muito nas pessoas, né? Que se importa muito com as pessoas, com o sentimento das pessoas. Então, trazer isso, né? Essa experiência dele pro nosso dia a dia, a gente que é uma academia que pensa muito, não só a marca, né, que a gente deixa muito claro que o nosso propósito é muito claro, e tudo que a gente for fazer vai ser para conectar com o nosso público, mas também a experiência do cliente, que é outra coisa que a gente não abre mão, né, e o Lapa, cara, se você olha todo o histórico dele, a experiência que os clientes têm, assim, nos
projetos dele, e até na própria Academia Foguete tem um NPS altíssimo. Então, assim, você vê que é um case de experiência do cliente. Então, como a gente pode sempre melhorar a nossa experiência do cliente através da expertise que o próprio Lapa tem, e, obviamente, a equipe, né, que a gente tem por trás. Então, a gente tem um NPS também bem interessante, e tudo também graças a todo o trabalho em conjunto que a gente tem construído. Mas, sim, 2 pessoas importantíssimas aí para o nosso projeto. Não, parabéns. Manu City, Lapa, vocês realmente escolheram a marca certa, na minha opinião, né? Vocês escolheram o caminho de alguém que aposta no bem-estar, aposta no wellness de maneira correta. Mas ainda nessa linha do diga-me com quem andas, que te direi quem és, Guti, eu queria aproveitar aqui e trazer uma reflexão que eu vejo vocês hoje com uma estratégia de community muito bem feita, né? Agregada aí ao awareness, ao produto, desenho muito claro disso daí, mas e as suas vendas no balcão, as pessoas que procuram a The Simple Gym vão lá e compram algum dos planos que vocês oferecem hoje. Eu percebi que vocês criaram uma estratégia de mensal e semestral muito bem desenhada, parabéns, aliás, eu sou curioso, eu fico estudando e aprendendo, né? Sábio, inteligente, retém, traz as pessoas para o jogo, muito bem desenhado, e mantendo o preço de base como tem que ser, acessível. Então, acho que parabéns mais uma vez. Mas eu queria acrescentar aqui, no Diga-me com quem andas, que te direi quem és, e eu também percebi, visitando o portal de vocês, o site de vocês, de que vocês trouxeram ao El Hub para o jogo, né? E quando eu olho para esse nosso mercado de bem-estar, de wellness, para as academias, eu percebo que a estratégia de balcão somada ao digital, e você tem hoje o balcão que está na mão da tua estratégia. Você tem o digital, que coloca você hoje com a maior academia de aulas online do mundo. Você foi buscar o principal agregador do mercado, o maior do mundo, a multinacional hoje chamada Well Hub, né? E o Well Hub vai dentro das empresas, busca o funcionário das empresas e traz ele para treinar dentro da tua academia. Me fala um pouquinho sobre essa parceria. Como é que foi que a Well Hub veio ajudar vocês a completar espaço, audiência, estratégia dentro da tua estratégia holística de prospecção de clientes? Boa, Ismar. Você trouxe uma análise perfeita aí também do como a gente faz nosso processo de venda. Realmente, a gente tem nosso plano recorrente, né? Temos nossos planos semestrais e nascemos já com o Well Hub, né? Isso é um ponto legal para falar também. Acho que antes mesmo da gente inaugurar, né, a gente estudou também os principais agregadores aí do segmento e escolhemos o Well Hub para ser o nosso parceiro ali na The Simple Gym, né? Então, desde o início, tem trazido muito impacto para o nosso business de forma geral, né? Desde o primeiro mês, desde aquele 18 de agosto de 2024, o dia que a gente abriu, mesmo naqueles 12 dias de operação daquele mês, já teve um impacto relevante. Então, são pessoas, né, que estão naquele plano do Well Hub, como você falou, corporativo, são pessoas que têm também uma flexibilidade muito grande para poder malhar em diversas academias. Então, são públicos, às vezes, que a gente nunca vai conseguir alcançar, porque essa pessoa gosta de ter essa flexibilidade. Então, para a gente faz total sentido ter um agregador trabalhando conosco e a gente escolheu o Well Hub aí para seguir essa jornada com a The Simple Gym. E acho que foi uma escolha bem assertiva, porque muito mais do que também trazer pessoas para nossa academia, são parceiros que a gente tem total acesso para poder conversar, né? Então, recentemente a gente passou por uma mudança e eles foram trabalharam quase que a 4 mãos conosco, então entendendo exatamente o público na região, né, no raio ali de 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, entendendo exatamente qual o plano que a gente poderia fazer essas alterações e assim, tudo de maneira muito clara, comunicado com antecedência para as pessoas. Então, é uma marca que, além de ser esse gigante que o Ismar acabou de mencionar, é uma marca que trabalha ali próximo às academias para justamente agregar valor, né? Então, para somar. Então, é importante ter esse tipo de parceiro do nosso lado nessa jornada, porque hoje somos uma, daqui a pouco, se tudo der certo, somos 2 e vamos continuar nosso processo de crescimento. E a gente entende que, como você falou, né, a gente tem que escolher poucas marcas, mas marcas que vão somar, que têm propósitos parecidos, que vão agregar valor para o seu cliente e para o seu negócio de forma geral. Então, essas marcas que a gente escolheu, principalmente nesse início de jornada, tem sido bem legal, assim, e para a gente, de novo, é motivo de alegria, porque acertar de primeira não é fácil e a gente acertou de primeira, assim, nesses parceiros que a gente trouxe para trabalhar conosco na The Simple Gym. Não, então, isso é muito legal que você está falando, porque vai na linha do diga com quem andas, que te direi quem és, né? Você falou de Tecnogym, você falou de Academia Foguete, você está falando de Well Hub, né? Então você está pegando tua marca e você está juntando gigantes dentro desse mercado de fitness. E recentemente, agora me permita fazer esse comentário também, né? E eu acho que um outro pilar importante para uma operação como essa, que é aquilo que passa desapercebido
definido, mas quando dá problema, a gente também fica com o cabelo em pé, né? É a tecnologia que a gente tem por detrás dessa história, né? E você hoje também escolheu um parceiro de tecnologia nacional, brasileira, montada dentro de casa, que se chama Pacto, né? Uma outra empresa que fica lá em Goiânia, que eu soube que vocês também colocaram aí dentro. Tem esforço de implementação, tem esforço de adaptação, mas vocês escolheram a Pacto porque eu imagino que ela tem algum tipo de valor agregado. É a alma deles que faz a diferença? Me conta aí o que foi essa decisão de escolher aquela empresa genuinamente brasileira para estar aí do teu lado de mão dada. Boa, boa. Hoje a gente está com a Pacto, né? Acho que no segmento, quando você olha principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem 3, 4 talvez plataformas de gestão de academia ali que são as principais. 2, que é como você falou, né, a Pacto e a Evo, e a gente já teve a experiência de estar com ambas, e agora atualmente a gente está com a Pacto. Gigantes, cada uma obviamente com sua expertise, com seus diferenciais, mas para The Simple Gym nesse momento realmente fez mais sentido a gente seguir com a Pacto, muito por conta... Uma coisa para a gente que é crucial é dado. Então, os dados, assim, a questão do Power BI, a acessibilidade, a simplicidade também da própria plataforma. Então, foi algo que a gente optou por seguir com a Pacto. E fora a proximidade também, acho que o pessoal, a turma da Pacto sempre foi muito próxima da The Simple Gym, sempre foi muito disposta a construir conosco. Então, como a gente falou, né, a The Simple Gym tem alguns diferenciais comparado a outras academias, a outras redes do segmento no Brasil, e a gente quer fazer ainda mais, a gente quer construir um case ainda maior, né? E para isso a gente precisa de proximidade, né? E principalmente possibilidade de personalização, né? Então a própria Pacto trouxe isso para a gente também, a gente constrói juntos, então a gente entende justamente toda a jornada do cliente, a gente entende o espaço do cliente, a gente pensa juntos. Podemos simplificar? Podemos adaptar aqui? Podemos desenvolver esse botão? Podemos desenvolver essa jornada? E a Pacto se mostrou muito, muito próxima nesse aspecto também de poder construir junto. Então, eles entenderam o nosso propósito, entenderam o que a gente queria construir e falaram, cara, vamos embarcar nessa juntos, que a gente está disposto a estar com vocês nessa jornada. E, além de tudo, criar esse Power BI, sabe, hoje a gente trabalha muito com dado para a gente é fundamental. Então, não aqui menosprezando tudo que a Evo construiu, porque a Evo tem um case enorme, absurdo, é um monstro do segmento e foi muito parceiro com a gente na jornada que a gente teve juntos, mas olhando para o futuro, a gente decidiu seguir com a Pacto muito por conta dessas possibilidades e velocidade, né, nessa personalização para The Simple Gym. Eu acho que é isso, assim, segurança de dados e flexibilidade são 2 variáveis importantíssimas na hora da gente escolher um parceiro. Todos são muito bons, a gente tem realmente Sim. Hoje uma oferta de tecnologia no Brasil muito importante, muito grande, muito musculosa. Eu acho que é uma decisão acertada. Essa é bem importante. Você está gostando desse conteúdo, né? Super legal, programa bem produzido, mas eu preciso de um favor teu agora. Se inscreve aqui no canal, por favor. Eu preciso de você inscrito aqui. E compartilha com o máximo de pessoas que você acha que também pode ser que gostem desse conteúdo ou que entendam que esse conteúdo possa agregar valor para eles. Sabe por quê? Porque é assim que funciona o YouTube. Essa é a dinâmica. Eu preciso trazer inscritos para poder cada vez mais levar para vocês conteúdos diferenciados, pessoas diferenciadas falando aqui dentro e marcas importantes. Vai lá, por favor, se inscreve, compartilha. Bora, de volta para o conteúdo. Esse bate-papo, ele realmente é único, né? Ter essa experiência de ouvir um founder contando um pouquinho da sua história, ela é absolutamente fabulosa. Eu estou aqui com o site da The Simple Gym aberto e eu vejo esse segundo pilar, o Power, falando de bioimpedância. E eu acho que o Ruivo preparou para a gente um videozinho aí falando sobre essa feature. Ruivo, solta a bioimpedância para mim aí, por favor. Você já ouviu falar em bioimpedância? Esse exame, que mede a composição corporal, como gordura, massa magra, metabolismo e água, virou febre entre academias e farmácias. Na The Simple Gym, referência em wellness no Rio, o scanner corporal 3D é parte do plano Premium. Ele mostra o que o espelho não revela, evolução real em dados visuais. Já na Drogazil e Droga Raia, a bioimpedância é oferecida gratuitamente em ações de saúde. O cliente entra, faz o exame e sai com uma visão detalhada do próprio corpo, e às vezes com um suplemento, uma consulta marcada ou um novo hábito iniciado. Por que essa tecnologia está por toda parte? Porque virou o Wi-Fi da saúde. Todo mundo espera ter acesso. É acessível para quem oferece. Tem alto valor percebido e engaja uma geração conectada que quer dados, não achismos. Em tempos de autocuidado, ver o que você perdeu, gordura, músculo, líquido, é mais importante que saber só quanto. Bioimpedância virou espelho inteligente. E quem entrega isso, entrega valor. Que filme gostoso!
Mostra o que o espelho não revela, o Wi-Fi da saúde. Guti, decisão acertada. Fala um pouquinho sobre como é que o teu cliente hoje está sentindo na hora em que ele se matricula na academia e vai lá e usa esse Wi-Fi da saúde ou esse espelho digital cheio de dados importantes para você melhorar sempre para o futuro. Não, iradas, mas acho que o vídeo resume muito bem, né? A gente vê realmente que as pessoas mais e mais querem ter acesso aos seus dados, né, aos dados do corpo, e a gente vê um crescimento dos wearables, né, o anel que dá acesso aos dados, ou o relógio que tem acesso a esses dados, tanto do seu sono, quanto do seu batimento cardíaco, do seu nível de estresse. Então, os dados têm se tornado cada vez mais importante, é um mercado que está crescendo muito, esse mercado de wearables, de data. Então, a gente realmente quis trazer para The Simple Gym uma maneira do cliente ter acesso aos seus dados mensais. Então, cara, eu tô ali me dedicando, eu tô participando de uma rotina, eu tô simplificando minha rotina com a The Simple Gym, mas como isso tem realmente, qual é o resultado que isso está trazendo, né? E o nosso intuito é justamente isso, sabe? Que você possa realmente acompanhar a evolução do seu corpo mensalmente. Então, o cliente que faz parte tanto do plano que é o Full Fitness ou o Pro Wellness, que é o nosso plano secundário e o nosso plano top, eles têm acesso a mensalmente fazerem, como o vídeo mostrou aqui a Manu City fazendo, naquela máquina da Tecnogym, que é a Tecnogym Checkup, né? Uma vez por mês, uma análise completa do seu corpo, da sua mobilidade, e você justamente vê, né, onde você precisa melhorar, talvez levar, né, esse próprio relatório para um nutricionista, para que ele possa te auxiliar com uma dieta, com uma boa alimentação, né? Então, para a gente realmente foi um grande diferencial, é um pilar, né, que é o pilar de Power na academia, e isso vai ter durante todas as nossas academias, é um pilar que a gente não vai abrir mão, porque é isso, a gente entende que as pessoas mais e mais querem ter acesso a esses dados, né, para justamente entender aonde eu preciso trabalhar, aonde eu preciso melhorar, para poder evoluir, né, a minha saúde de forma holística. Eu fiquei encantado de ver esse vídeo e entender de você essa super estratégia que você trouxe em cima desse pilar número 2 chamado Power. Guti, ser cliente da The Simple Gym e ter direito a poder medir, né, como eu estou hoje e entender como é que eu vou ficar amanhã é um privilégio absurdamente gigante, né? Eu posso estar magro e não necessariamente estar saudável, e eventualmente eu posso estar pesado na balança e completamente saudável. Então a relação que você tem hoje de peso, gordura, bem-estar, quando você mede a bioimpedância, você traduz isso tudo em preparar a pessoa para poder estar melhor depois da manhã. E eu vi aí que a produção preparou um conteúdo para a gente, mostrando que algumas farmácias também no Brasil já estão fazendo isso, ou seja, antigamente eu ia me pesar na farmácia, hoje eu vou na farmácia fazer minha bioimpedância para saber se eu estou melhor. Não precisa não, tá? Não precisa ir na farmácia, não vai lá na The Simple Gym, que você resolve o teu problema todo. E eu vou trazer aqui já, então, aproveitando, mais um pilar que, na minha opinião, vem me encantando cada vez mais. Eu sou um cara que nunca fui alongado. Nossa, assim, eu acho que eu fui um bebê que não conseguia botar, nem como bebê, botar a mão ali no pé, não tinha alongamento, não tenho muito alongamento, sou um cara encurtado. E recentemente eu tive o prazer de ter sido convidado pela The Simple Gym para fazer uma aula de Pilates dentro do quarto pilar de wellness deles, que é o Balance. Ruivo, mostra aquele vídeo que vocês prepararam aí sobre o Balance lá na The Simple Gym, por favor. The Simple Pilates. O Pilates com alma de experiência. Na The Simple Gym, até o Pilates é diferente. Chamado de The Simple Pilates, ele vai muito além do alongamento e da postura. É uma aula que une consciência corporal, respiração e conforto. Tudo isso em um ambiente aquecido e minimalista, pensado para cuidar do corpo e da mente. Nada de luzes fortes, ruídos ou pressa. Aqui, o tempo desacelera e você se reconecta com seu ritmo. Primeira aula, nota 10 de 10, postou uma aluna. Outro aluno, em nova postagem, disse: o preço é o mesmo da minha antiga academia, mas lá não tinha pilates nem banheira de gelo. Na The Simple Gym, Pilates não é só uma modalidade. É parte de um estilo de vida, uma experiência acolhedora, acessível e cheia de propósito. The Simple Pilates. Até porque bem-estar de verdade começa de dentro para fora. Pilates não é uma modalidade, é um estilo de vida. Cara, que estilo! Eu quando olhei aquele monte de equipamento ali, eu disse assim, gente, eu não vou conseguir. Foi um máximo. E outra coisa também, eu percebi que tem aula que é mais relax e tem aula que é power, que você sai dali suando, pô. É quase cardio Pilates, estou eu aqui inventando o nome. Guti, conta aí, vai, como é que tá indo o Pilates lá na Simple Gym? Fala, vai, eu fiquei encantado com esse troço aí, vai, me conta aí.
Vamos lá. O Pilates, cara, foi um no-brainer, assim, pra gente. A gente, ao pensar nos pilares, né, da academia dos 5 pilares, quando a gente pensou no pilar de balance, né, a gente pensou em muitas metodologias de treino, de yoga, pilates e outras que envolvem mais a questão do corpo com a mente. Só que ao estudar, assim, o crescimento do pilates fora do Brasil, como a gente estava falando, e agora no Brasil começou um crescimento enorme, assim, a gente até viu recentemente um aumento de quase 40% nos check-ins na plataforma EuHub para, né, exercícios de pilates. E assim, foi um no-brainer. Cara, o Pilates, ele envolve tudo aquilo que a gente quer trazer como marca, né? Como você falou, é um lifestyle, não é uma modalidade, e realmente é um lifestyle, as pessoas gostam de fazer parte desse lifestyle, de fazer parte do nosso The Simple Pilates. Então, o Pilates, ele tá no nosso plano Pro Wellness, né, que dá acesso ali tanto ao foguete, quanto à bioimpedância, quanto a recovery na beira de gelo, e é o Pilates. Então, o nosso objetivo com esse plano, por exemplo, é que as pessoas passem por todos esses pilares na semana toda. E, assim, o Pilates foi uma decisão bem acertada, assim, da nossa parte, porque tá quase cheio em todos os horários, assim, é incrível você ver o movimento do Pilates. A gente realmente tenta trazer também mais acessibilidade ao Pilates, que hoje também é enxergado muito ainda por exercício de fisioterapia, ou terceiro exercício de pessoas da terceira idade, mas você vê que esse mindset está mudando, porque assim, como você falou, eu fui fazer o Pilates lá também, achando que seria uma aula obviamente intensa, mas eu não consegui fazer alguns exercícios. Assim, eu fiquei impressionado, falei, cara, que força é essa no core que as pessoas têm que eu não tenho. Então, assim, hoje faz parte da minha rotina, eu faço meu Pilates, eu gosto de fazer, e eu vejo muito esse movimento crescendo do Pilates. Então, é muito maneiro, assim, é uma aula muito legal, é uma experiência imersiva, então a sala, ela é diferente da academia, ela tem sua própria música, ela tem sua própria ambientação, e realmente você entra ali, você curte muito bem a aula, você faz a aula, e como você falou, tem duas metodologias de treino, né, a sweat, que é realmente uma aula mais intensa, é impossível não sair suado, assim, é difícil, a aula é bem complexa. O nome já fala, né? Sweat, tem que suar. E tem a Mind, né, que são exercícios com peso maior, mas alongados, né, então exercícios que focam mais na respiração, na conexão do corpo com a mente, na sua respiração, no alongamento, mas não deixa de ser muito difícil também por conta do peso envolvido, aquele reformer, né, aquela cama como a gente vê ali, ela é bem difícil de ser utilizada, não é tão fácil assim por conta das molas, então ela é difícil, é um exercício difícil, mas de novo, cara, agrega muito no dia a dia das pessoas, na postura, em músculos que às vezes a gente não ativa na própria musculação, a gente ativa ali, né, no Pilates. Então, de novo, muito contente com a escolha de colocar o Pilates dentro da academia. Tá muito... engloba muito esse lifestyle do wellness que a gente traz, as pessoas querem fazer parte, as pessoas querem estar lá, as pessoas querem gravar seus conteúdos, o que pra gente é incrível, então, de novo, influenciando outras pessoas a participarem de uma modalidade de treino diferente aqui ainda no cenário nacional, e vai estar com a gente aí, o Pilates já é um sucesso, e vai estar com a gente aí em todas as nossas futuras unidades também. Não, eu usei, eu posso dizer por mim, assim, a máquina, ela te ajuda a alongar aquilo que você não consegue alongar sozinho. E eu vou dizer uma coisa, viu, eu gostei tanto, né, que eu aqui em Madrid tentei achar lugar para poder fazer. Até tem, mas você falou um negócio aí que, pelo menos lá em Botafogo, na The Simple Gym, eu consegui experimentar, que é essa atmosfera, o environment. Tem que ter uma ambiência. Eu acho que essa ambiência, a música, qualidade técnica do professor que está te dando a aula fazem a diferença. E pelo menos eu tive a oportunidade de experimentar uns 2 professores diferentes na The Simple Gym e eu percebi esse nível sendo mantido. Parabéns. Assim, eu te dizer que aqui os espanhóis ainda não conseguiram achar alguma coisa que me agradasse daquele jeito. Deve ter, tá? Mas eu não consegui achar ainda. E aproveita então, já que a gente falou desse teu quarto pilar do Balance, conta aí do Recovery, vai? Aproveita e vamos falar um pouquinho sobre essa história das banheiras de gelo, né? Aliás, eu vi até um negócio super legal que eu digo, né? Assim, diga-me com quem andas que te direi quem és. Eu vi um belo dia aí nas redes sociais a Jade Picon lá na sua academia usando a banheira e de repente eu vi ela usando uma banheira igualzinha àquela na casa dela, né? Quer dizer, eu acho que é conexão. Mas me conta aí, vai. Me diz como é que esse troço é usado. Porque eu acho que isso é só nos planos mais caros, ainda muito acessíveis, mas são nos planos mais eu vou chamar de caros mesmo, né? Conta aí como é que é essa tua estratégia de recovery. Sim. Como eu estava mencionando aqui quando eu falei do Pilates, a gente tem 3 planos na The Simple Gym, que é o Starting Simple, que dá acesso a toda a área de musculação. A gente tem o plano Full Fitness, né, que além da musculação você tem acesso ali à bioimpedância e a sala Energy, que com o foguete Inside, e o plano Pro Wellness, que engloba tudo isso que eu mencionei agora, plus, né, mais o Balance, com Pilates, e o Recovery com a banheira de gelo. Então, o plano Pro Wellness foi o que eu
mencionei que a gente quer que as pessoas passem por todos os pilares durante a semana. Então, a gente quer que você faça sua musculação, mas também que você faça uma aula de pilates, que você faça uma aula de energy, que você faça a sua bioimpedância mensal e, obviamente, que você termine a semana ali fazendo, né, a área de recovery. Então, o objetivo foi justamente naquele propósito que a gente falou atrás. Então, tudo que a gente faz é naquela questão do propósito do bem-estar. Então, ao estudar todos os pilares do bem-estar, que tem muitos pilares e a gente, obviamente, não consegue englobar todos dentro de uma academia, mas o que a gente poderia fazer? E foi exatamente esses pilares que a gente criou. E o recovery, a parte de recuperação, é um desses pilares do bem-estar, né? Então, criamos essa sala do recovery e pensamos o que a gente poderia colocar dentro para justamente auxiliar na recuperação muscular, auxílio na questão do estresse, da ansiedade. E a banheira de gelo, assim, é algo que estava crescendo muito, muito, muito fora do Brasil. Não é algo confortável, né, Ismar? Você entra ali, realmente seu corpo te pede para você sair a todo momento. 4 Mas, graus, assim, né? Que aquela água fica ali, né? Entre 4 e 8 graus. Entre 4 e 8, cara. E assim, Você mas fica muito tempo ali dentro, é rapidinho? Como é que é o protocolo? a gente indica, assim, as pessoas a ficarem entre 3 e 5 minutos, né, que já traz um resultado incrível. Mas, assim, você vê atletas, assim, pessoas que fazem meia maratona ou Ironman, triatlo, pessoas ficam ali 10 minutos facilmente. Então, assim, vai depender muito, obviamente, da sua experiência, porque não de novo, não é confortável, mas isso traz um bem-estar pós, assim, que é muito bom. Primeiro por questão muscular mesmo, né? Então, você fica ali no gelo durante o tempo, seu corpo sai renovado. E depois também por questão de resiliência mental. Então, você entra ali, seu corpo pedindo pra você sair, você se concentra, você respira, sabe? Você vai aliviando tudo que tem ali acontecendo também no seu dia. Então, tem muitos estudos que mostram realmente a associação da banheira de gelo com alívio de estresse e ansiedade. Então, quando a gente pensou nesse pilar, né, e a gente decidiu colocar as banheiras de gelo dentro da Simple Gym, e assim, por mês a gente tem mais de 350 check-ins na Ice Bath, então as pessoas realmente estão utilizando, estão colocando isso no dia a dia delas, e o feedback é incrível, assim, as pessoas adoram fazer. De novo, caraca, eu entrei, meu corpo pedindo para sair, mas, cara, depois que eu fiquei, cara, que sensação maravilhosa, pô, que paz, que delícia. E é isso, assim, de novo, esse é o nosso propósito, é que você... todo mundo, independente de quem seja, você, eu, todos os nossos clientes, os clientes da Academia Foguete, clientes da The Simple Gym, de todas as outras redes, tem uma rotina complexa, uma rotina com questões de familiares, com questões sociais, de trabalho, e o que a gente quer fazer como The Simple Gym é simplificar a sua rotina em todos os pilares que a gente cria. Então, o nosso objetivo é que você entre na The Simple Gym com humor e você saia completamente diferente. Então, esse pilar, com certeza, foi um que a gente já imaginava o sucesso, mas que cada dia que passa, assim, tá crescendo, as pessoas estão utilizando mais, e é algo também que a gente vai levar, assim, para todas as nossas unidades, esse pilar, e tentar trazer ainda mais, tentar inovar, trazer novas modalidades ali de recovery, né? Então, hoje é SBF, mas quem sabe nas próximas unidades a gente não consegue colocar novidades aí para ajudar nessa parte da recuperação das pessoas. Que legal! Assim, balance in recovery. Né? 2 pilares importantíssimos. E a gente falou de ambiência. Né? Ambiência, e a ambiência da The Simple Gym é algo que realmente te contamina. Interessante é que se entra em algumas academias, é uma barulheira gigantesca, som pra caramba, aquele troço, às vezes até infernal de você ficar ali dentro. E na The Simple Gym a coisa flui de uma forma muito, muito, muito smooth, muito suave. Gustavo, teve alguma estratégia para você estudar essa reorganização sonora dentro dos teus espaços? Boa, Isma, boa. Teve uma estratégia assim, né? A gente, de novo, né? Eu vou sempre voltar na tecla do estudo, né? A gente, ao estudar bastante sobre o segmento, né? A gente viu realmente como eram as experiências, né, nas academias atuais, e a gente entendeu também que quando você envolve essa questão do wellness, do bem-estar, né, a parte sonora é muito importante. Então, como a gente falou, né, no pilar de balance, você vai ter uma música completamente diferente da música que está acontecendo na The Simple Gym. Na sala de recovery não tem música. Então, é um momento com você mesmo, para você respirar, para você focar no seu próprio corpo e passar ali por aquele momento na banheira de gelo. E na academia em si, né, a gente tem, obviamente, uma playlist de música que a gente teve conversas aí com DJs, com pessoas voltadas, né, para o entendimento dessa questão sonora. E a gente criou uma playlist de música que a gente entende que é justamente o nosso público, sabe? E a música não tá num tom muito alto, a gente coloca a música num tom um pouco mais abaixo, justamente também para o ambiente ficar um pouco mais acolhedor, não ficar tão alto. Até porque as pessoas também, muitos optam por ouvir suas próprias músicas, então a gente não coloca uma música muito alta também para atrapalhar isso, para atrapalhar o diálogo, a socialização também entre os clientes. Então tudo isso foi pensado, sim, englobando, né,
essa questão do bem-estar. Então, a parte sonora também é muito importante, né? Muito importante mesmo, é crucial ali para a experiência dos clientes. E a gente fez esse estudo bem detalhado aí para trazer esse ambiente com uma música, uma playlist que eu sou fã dessa playlist, e a gente tem pessoas assim que mandam mensagem constantemente pra gente, cara, libera essa playlist aí que a gente quer baixar ela para poder usar no nosso dia a dia também. Em breve a gente deve fazer isso, mas é bem interessante essa parte sonora, assim. Deixa eu pegar então uma dica aqui para você que está assistindo aqui o Wellness Tech Channel. Parece que é por acaso, né? Entrei lá, academia bonita pra caramba, parece um iPhone, não parece um Android. Tudo bonito, tudo clean, tudo limpo, né? Industrial. Para com isso, gente. Tem muito estudo por detrás da definição de uma estratégia como essa. Desde da ambiência, do som, da importância, dos ambientes tocando músicas distintas e diferenciadas. Aí você entra ali dentro e sai encantado. Você entra ali dentro e sai entusiasmado. Você entra ali dentro e você lembra de indicar academia para o João, para o José, para o Antônio. Você tem vontade de voltar. Então é isso, né? O Guti falou, tem muito estudo. Pô, é isso, eu não tenho dúvida de que tem muito estudo. Pois é, e a gente vai chegando aqui agora ao nosso quarto e último bloco desse nosso bate-papo, que ele fala sobre visão de futuro. E visão de futuro, numa empresa como essa, que já dá o que falar no mercado inteiro, nacional e até internacional, e os caras só têm uma unidade ainda em Botafogo. Divulgaram uma outra. Eu já vi por aí que a Gávea, lá no Rio de Janeiro, também já é deles, né? Mas, ao mesmo tempo em que eles têm Botafogo, divulgaram Gávea, nós percebemos um movimento no mercado indo em direção à marca The Simple Gym de uma galera de peso gigantesco. A gente viu o Mário Chadi chegando e falando de The Simple Gym. Se você não sabe quem é esse cara, eu te digo. Ele é um dos sócios do Grupo Trigo e um dos maiores especialistas em franquia. Ele, hoje, está com a The Simple Gym. O Rony, que foi o Rony da reserva, que tem falado de wellness, que chegou com a Rebels agora, que é uma venture builder, que está olhando para esse mercado de bem-estar, chegou com tudo, dizendo que entrou pesado como investidor da reserva. A gente viu um cara que eu tenho uma admiração e um apreço muito grande, conheci ele no mercado, chamado César Vilares. O César, ele tem a Go For It, tem investimentos, foi um dos caras, um dos grandes aceleradores do Strava, né? Ele trabalha junto com investimentos, com Mark Lehman, é um cara assim, um visionário do mercado de fitness, também está junto com a The Simple Gym. Então, olha que loucura, eles trouxeram influenciadores de primeiro, um time de investidores de peso, né? Fala-se de cifras milionárias nessa história toda, e por enquanto é mais uma outra unidade. Então, duas perguntas para o Guti, aqui para a gente começar a convergir o final do nosso bate-papo. Guti, é unidade própria ou vocês estão pensando em franquia lá na frente? Vai e me conta. Assim, é só Rio de Janeiro mesmo, ou esse Brasil vai ser pequeno para essa marca que está chegando aí, chamada The Simple Gym? Boa. Vamos lá. Está chegando não, já chegou. Não, primeiro destacar aí a entrada dessa galera aí que você mencionou, uma galera incrível. Acho que tudo que eles fizeram na vida, né, a expertise que eles têm, cada um, né, com sua área de expertise, case de sucesso. Eu já admirava todos eles muito antes de eles estarem conosco, então, óbvio, né, com 10 meses de academia, né, ter essa galera querendo estar nesse projeto conosco, ajudando a gente a crescer em todos os aspectos do business, né, seja a expansão, seja a gestão de pessoas, seja a parte operacional, a criação de processos. Então, assim, todos eles agregam demais, né, cada um com sua área de expertise. Então, para a gente foi incrível. Há pouco tempo atrás, como a gente estava falando, estava trabalhando, né, numa empresa, admirando o trabalho que essa galera estava fazendo, e hoje eu posso contar que essa galera são meus amigos, meus sócios. Então, é muito legal contar essa história. São pessoas que, muito mais do que a parte financeira pra gente, o mais importante era a sinergia, alinhamento de propósitos, são pessoas legais, pessoas boas de ter ao nosso lado e que agregam demais em todos os aspectos. Então, são pessoas que passaram por tudo que a gente passa e ainda vai passar. E vão ajudar a gente a superar todas essas etapas aí da melhor maneira possível, sempre indo no melhor caminho, com base em todos os estudos, tudo que a gente for fazer. Então, cara, primeiro, essa galera é top demais, já está ajudando muito a gente nesse projeto de expansão. Como você falou, já anunciamos nossa segunda unidade, né? Nós vamos ali para a Gávea, expectativa da gente abrir no último trimestre desse ano, data ainda to be confirmed, então a gente vai anunciar em breve lá nas nossas redes sociais. Então, quem está assistindo aí, segue a Simple Gym lá para acompanhar, né, esse movimento de crescimento da Simple. E assim, com relação a como a gente vai crescer ainda, isso é a pergunta
A pergunta de R$1 milhão, a pergunta que a gente ainda conversa bastante sobre isso, ainda não tem uma definição clara. A gente tem sim um movimento de crescimento aqui no Rio de Janeiro já planejado, né, que vão ser de unidades próprias, mas obviamente que tem outros estados aí muito importantes, muito relevantes, que a gente quer estar trabalhando num curto, médio espaço de tempo, e se vai ser através de franquia, de unidade própria, como vai ser, Ismar, isso a gente vai ter que aguardar um pouquinho para poder responder para a galera, mas assim, muito empolgado com o crescimento da Simple. De novo, já estamos indo para a segunda, em breve anunciaremos a terceira, e... Olha, Oi? que legal, pô. Já tem a terceira aí, então, no pipeline, olha aí. Tá, a gente Em aperta, breve. começa a sair, entendeu? Assim, pô. Em breve Mas anunciaremos posso a te terceira. perguntar, pelo menos, se a terceira é própria ou é uma franquia? É própria. Ah, tá bom, tá ótimo. Então é isso. Não. Mas é isso, assim, a gente obviamente quer trabalhar muito forte aqui no Rio de Janeiro, muito forte em comunidade, criar marca, e aí depois meio que transbordar para outros estados que a gente já vê, uma demanda, assim, pessoas solicitando e pessoas querendo também estar envolvido no projeto em outros estados. Então, assim, a gente tem muita oportunidade, mas a gente vai ter realmente que sentar, entender qual é o melhor caminho para a empresa, assim, entender se a gente vai querer realmente franquear ou se a gente vai fazer unidade própria. Acho que são muitas oportunidades hoje, né? De novo, um projeto muito novo, muito recente. Essa galera que entrou agora vai ajudar a gente a tomar sempre as melhores decisões com base, enfim, em tudo que eles conhecem do mercado, expertise que eles têm. Então, tem muita oportunidade. Naturalmente, a gente não fecha nenhuma porta, a gente conversa com todo mundo, a gente quer abrir todas as portas no momento, e vai chegar um ponto onde a gente vai definir qual caminho que a gente vai seguir, mas inicialmente vão ser unidades próprias, Rio de Janeiro, né? E aí depois a gente vai avaliando os próximos passos. De novo, eu só me encanto, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Marcas e parceiros gigantescos, sócios com pedigree absolutamente sofisticado, investidores na essência, especialistas em marketing, os principais influencers fitness, uma academia. É por isso que já dá o que falar. É uma loucura. Pois é, chegamos aqui ao final desse nosso bate-papo fantástico. Wellness Tech Channel começando com o pé direito, um espaço onde você fala de bem-estar, você fala de wellness, você fala de tecnologia, você fala de negócios, você fala de saúde, e você traz pessoas de uma forma isenta, agnóstica, para poderem falar e contar para a gente como é que essa história funciona. Não esquece, a gente está aqui no YouTube, você vai encontrar a gente no Instagram, você vai encontrar a gente lá no LinkedIn, e ao final de cada programa, a gente vai ter um podcast no Spotify da Wellness Tech Channel, da WT Channel também. Então, de novo, a gente vai chegando ao final do programa. Para mim, realmente ter sido convidado para poder moderar um ambiente como esse, onde a gente vem aqui de uma forma absolutamente natural e isenta conversar sobre o mercado, e ter tido a The Simple Gym abrindo esse espaço, para mim é uma honra. Eu volto para você, Guti, e deixo as palavras finais. Que mensagem você gostaria de passar para os empresários desse mercado de fitness, e que mensagem você gostaria de passar para os seus clientes, que são esses que no final do dia sempre vão fazer a diferença para The Simple Gym? Boa, Ismar. Primeiro, agradecer aí pelo convite. É sempre legal conversar, assim, principalmente com alguém que entende muito, né, do segmento. Conversar sobre como a gente criou, os propósitos, os valores, né, sobre a marca em si e sobre o mercado. Acho que é sempre bom aprender também mais sobre o mercado. Então, para aquelas pessoas, para os nossos clientes, primeiro, de novo, nosso propósito é claro, e a gente está sempre alinhado a isso, e a gente espera realmente que vocês estejam curtindo tudo que a gente está construindo. Nosso objetivo é sempre inovar, trazer melhores experiências, melhorar a sua experiência, a sua jornada dentro da academia. E para aqueles que ainda não foram, são muito convidados aí lá na The Simple Gym, conhecer a The Simple Gym. Hoje, de novo, somos uma unidade em Botafogo, então fica à vontade para ir lá conhecer. Em breve já teremos uma na Gávea. E para as pessoas realmente do mercado, assim, acho que se eu tivesse que falar uma coisa, cara, o mercado é enorme, o mercado está crescendo, o mercado de wellness está com estimativa de chegar aí a 8 tri nos próximos anos global. Então, assim, é um mercado que está em constante crescimento, oportunidades vão surgir, tem oportunidade todo dia para poder pensar, e o mercado brasileiro ainda está muito no início dessa jornada. Então, empolgado para o que vai acontecer, empolgado para essas novas marcas que estão surgindo, e é isso. Acho que é um mercado muito interessante da gente estar olhando aí com cautela e conversando. Então, acho que por isso que esse canal é tão legal. Eu vou estar acompanhando constantemente aqui para ver o que o Ismar vai trazer aí, quem vão ser os próximos convidados, porque eu sou um entusiasta do segmento e acho que tem muitas oportunidades e, de novo, estar com marcas
maneiras próximas da gente é sempre positivo. Então é isso, galera. Obrigado de novo pelo convite, mas sigam a The Simple Gym, que a gente vai estar sempre contando novidades lá no perfil da Simple. É isso. Segue a The Simple Gym, mas não esquece, você tem que se inscrever aqui no canal, porque você se inscrevendo no canal vai ajudar a gente a poder estar fomentando cada vez mais esse espaço e trazendo pessoas, celebridades, conteúdos mais diferenciados. E principalmente, compartilha com aquela pessoa que você acha que pode aprender um pouquinho mais com o WT Channel, com o Wellness Channel. Vamos ficando por aqui, foi ótimo, obrigado e até a próxima.